Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvintes da Rádio FMZ, muito bom dia. Sejam todos vocês bem-vindos a mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que nos acompanha sintonizado no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Hoje o nosso programa Conexão traz à tona um assunto de grande importância e relevância: a campanha Faça Bonito, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para abordar esse tema tão importante, contamos com a presença do psicólogo André Avancini Flores, coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, de Venda Nova do Imigrante. O abuso e a exploração sexual são realidades que afetam milhares de jovens em nossa sociedade. É fundamental que todos nós, como cidadãos, estejamos atentos e informados sobre como identificar essas situações e, mais importante, como agir para proteger nossas crianças e adolescentes. Nesse episódio do nosso programa, vamos discutir os sinais de alerta, as medidas de prevenção e o papel de cada um na construção de um ambiente mais seguro para os pequenos. Também serão apresentadas as ações da campanha Faça Bonito já realizadas e as que estão programadas para acontecer em nosso município. Convidamos você a nos acompanhar nessa conversa essencial, que busca não apenas informar, mas também conscientizar a nossa comunidade para fazer a diferença. Convido então para a nossa conversa o psicólogo André Avancini Flores. André, bom dia, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, obrigado, bom dia, ouvintes também. Então, André, antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no programa Conexão. E eu convido a você, ouvinte, a ficar conosco e participar dessa discussão tão necessária. A proteção e o bem-estar de nossas crianças dependem de todos nós. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje vamos falar sobre a campanha Faça Bonito, que é uma campanha de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Para falar sobre essa campanha, nós recebemos aqui o André Avancini Flores, que é psicólogo e coordenador do CREAS de Venda Nova. André, eu queria que você começasse falando o que é mesmo, né, essa campanha Faça Bonito e qual que é a importância dela para a nossa sociedade. Então, a campanha Faça Bonito é uma campanha que acontece todo ano e ela é uma campanha nacional, né? Não acontece só aqui em Venda Nova. Ela é uma campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E esse ano a campanha do Faça Bonito está fazendo 25 anos. Ela começou lá nos anos 2000, a partir de uma lei federal que foi instituída. E tem até uma curiosidade sobre essa campanha, que esse projeto de lei ele foi instituído por uma deputada federal que era daqui de Venda Nova, a Rita Camata. Nem todo mundo sabe, né, mas a campanha ela acontece por conta do caso da Araceli, que foi uma menina de 8 anos que foi vítima de abuso e outras violências lá em Vitória, né? Foi um caso muito brutal, chocou muito a sociedade e por isso nessa época a Rita levou a história da Araceli para o Senado Federal para que pudesse criar uma campanha nacional de combate a essas formas de violência. Então, durante o mês de maio, a gente chama que é o Maio Laranja, são feitas várias ações para sensibilizar a população e essa campanha tem o dia 18 como o dia-chave, né? O dia central da campanha, mas durante todo o mês a gente realiza ações. E André, então ela já está no calendário aí da Secretaria de Assistência Social, vocês iniciam o ano já sabendo que vão desenvolver essa campanha no mês de maio?
Sim, ela é praticamente uma das nossas programações fixas, né? Todo ano o CREAS é o serviço da assistência quem vai encabeçando essa campanha. A gente já inclui ela no nosso planejamento, já tem um bom tempo que essa campanha é realizada aqui em Venda Nova. Muito bem. Então nós falamos então dessa campanha de abuso e exploração sexual. Esses termos são a mesma coisa ou há uma diferença entre eles? Tem uma diferença, mas eles são muito próximos. Os dois termos, eles se tratam de um tipo de violência, que são as violências sexuais. Quando a gente fala de abuso sexual, a gente está falando de toda a ação que alguém pode praticar que utiliza, né, uma criança ou adolescente para atos de natureza sexual. Né, seja por modo presencial ou às vezes até modo virtual, né? Hoje em dia a gente tem uma questão muito forte que a gente tem que estar vigilante em relação ao compartilhamento de imagens, de vídeos, né? Não só da exposição do corpo dessas crianças e adolescentes, mas também prevenir que essas crianças e adolescentes não sejam expostos, né, à intimidade de outras pessoas. Né? Então o abuso ele tem essa relação com os atos de natureza sexual com crianças e adolescentes. A exploração ela também envolve essas práticas como são as do abuso, só que no caso da exploração sexual tem alguém que está recebendo algo em troca. Né? Essa troca pode ser por dinheiro ou por qualquer outra coisa, qualquer outro valor, mas sempre tem alguém que está aliciando essa situação e ganhando com isso, lucrando de alguma forma com o abuso dessa criança. Uma coisa que é importante a gente falar, tanto sobre o abuso quanto a exploração, é que elas podem acontecer em ambientes que a gente chama de intrafamiliar ou extrafamiliar. O que isso significa? São violências que podem acontecer dentro do espaço familiar ou com pessoas que são de fora da família, quem não tem parentesco, né? Pessoas estranhas. Infelizmente, o maior número dos casos, né, a quantidade maior de casos de violência como essas acontecem dentro da família. Né? Então são pessoas próximas, são parentes próximos. Essas violências elas costumam acontecer dentro das casas. E aí a gente tem que estar muito atento, porque um abusador não tem perfil, não tem imagem. Ele pode ser qualquer pessoa que às vezes a gente confia, acha que é alguém que pode garantir, está garantindo proteção de uma criança ou adolescente, e no fundo aquela pessoa não está garantindo proteção, ela está violando a criança ou adolescente. E André, você, né, que está ali trabalhando no CREAS, é o equipamento que dá conta dessas situações, né? Atendem essas situações. Isso tem sido comum no nosso município? Sim, Edésio, isso é comum no nosso município. O CREAS faz esse trabalho específico de acompanhamento dessas vítimas e os casos continuam chegando. A gente faz as campanhas para poder conscientizar mais a população, para que as crianças aprendam a denunciar esses casos, e eles continuam acontecendo em Venda Nova. Só para te dar um relato sobre resultados da nossa campanha, a gente ainda não terminou, né, de fazer a campanha do Faça Bonito, mas das rodas de conversa que a gente fez até agora, já tiveram, acredito que 4 ou 5 revelações espontâneas, né? O que foi isso? A gente fazer rodas nas escolas e após a roda de conversa, uma criança chamar a gente para conversar e contar que está passando por essa situação ou alguma situação parecida. Então, os casos continuam acontecendo e a gente percebe isso enquanto a gente está fazendo a campanha. E André, quais são os possíveis sinais e sintomas que indicam que a criança ou adolescente esteja sendo vítima de abuso ou exploração sexual? São sinais difíceis de entender, de interpretar, né? Dificilmente quem sofre esse tipo de violência consegue falar sobre, né? Então não é muito fácil que as crianças e adolescentes deem sinais, mas algumas coisas a gente pode ficar em alerta, né?
principalmente quem convive com essas crianças e percebe o dia a dia delas. Eles podem mudar de comportamento de forma meio abrupta, né? A criança ou adolescente que era muito extrovertido, interagia muito com os colegas, fazia muitas brincadeiras, de repente passa a ficar mais fechado, mais isolado, começa a ter, ou pode ter comportamentos agressivos. Isso é muito comum quando os meninos sofrem algum tipo de violência, eles terem, ao invés deles se fecharem, eles acabarem tendo respostas mais agressivas, estarem mais intolerantes. Outras vítimas podem ter um comportamento diferente, né? Esse comportamento que a gente chama de regressivo, voltar a fazer xixi na cama ou na roupa, voltar a chupar dedo, querer usar mamadeira ou chupeta, falar de uma forma mais infantilizada. São comportamentos que às vezes a gente acha estranho, não entende de onde está vindo, mas pode ter associação com alguma forma de violência sexual. Também, assim, o que pode acontecer, que talvez é mais fácil de observar, em relação à questão escolar, né? A infrequência, então começa a querer faltar à escola, ou principalmente o rendimento da escola cai, então já não consegue mais aprender, memorizar, fazer provas, tirar as notas como estavam tirando antes. É uma violência que afeta muitos aspectos da vida deles, né? Outra coisa que pode acontecer, um outro tipo de sinal ou sintoma que a gente precisa ficar alerta, são comportamentos e brincadeiras hipersexualizados. Quando a gente faz essa campanha, muita gente às vezes confunde e acha que a gente está falando o que não deveria com criança e adolescente, porque é uma campanha que fala de violência sexual. Mas a gente tem um material bem preparado, produzido pelas nossas equipes de psicólogo e assistente social, para poder falar de uma maneira que eles compreendam e que eles consigam se proteger. Não é uma campanha para incentivar nada, é para incentivar a proteção. E o que acontece? Às vezes, as crianças começam a ter comportamentos muito sexualizados, né? Começa a querer ficar pegando nas partes íntimas, mostrando para os colegas, ou querendo tocar outros colegas, achando isso divertido ou natural. Se a gente percebe isso, a gente precisa estar em alerta, porque essa criança, ela provavelmente teve contato com isso de alguma forma, e há chances dela ter tido contato com algum adulto. Então esse comportamento de estar estimulando a sexualidade, ele precisa ser vigiado. E a partir do momento, o André, que alguém da comunidade suspeitar que alguma criança ou adolescente esteja sofrendo esse abuso ou exploração sexual, como que é possível ajudar? Quais são os canais de denúncia? O que é possível fazer? As denúncias, elas podem ser feitas assim, eu falo que em qualquer lugar, todo local é porta aberta para denúncia de criança que esteja sofrendo essa forma de violência. A gente tem os locais que são os mais formais, né? O Conselho Tutelar, daqui de Venda Nova do Imigrante, a gente tem o número do Conselho Tutelar, que é o 28 99919 2624. A gente tem um canal que ele é específico para denunciar esse tipo de violência, que é o Disque 100. O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos, ele serve para ouvir tanto adultos quanto crianças e adolescentes. Também podem ligar para o Disque 100 e denunciar. Essas denúncias, elas são feitas de forma anônima, não precisa denunciar quando algo já estiver acontecendo, pode ser denunciado uma suspeita também. E essas denúncias, quando são feitas no Disque 100, elas vão chegar tanto para a Polícia Civil quanto para o Conselho Tutelar. E aí começa um trabalho de investigação. Mas também tem outros canais, né, como o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a PRF. Esses são os que a gente chama, que eu chamei de espaços formais, mas tem os espaços também que são na própria escola, nos próprios projetos, o CRAS e CREAS, que são serviços da assistência que trabalham com esse tipo de situação, podem receber denúncias, unidade de saúde, hospital, qualquer espaço de serviço público pode acolher isso e encaminhar para os responsáveis. Certo, André. Então agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão, falando sobre a campanha Faça Bonito aqui em Venda Nova do Imigrante. É rapidinho, a gente volta já. Conexão. Conexão.
Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso tema hoje é a campanha Faça Bonito. O nosso convidado é André Avancini Flores, que é psicólogo e também coordenador do CREAS de Venda Nova. André, então, dando continuidade ao nosso assunto, de que forma o município de Venda Nova do Imigrante atende crianças e adolescentes que são vítimas desse tipo de violência? As crianças e adolescentes que sofrem com abuso ou exploração, elas são atendidas no CREAS. Não só as crianças, adultos também, mas essa campanha é sobre criança e adolescente. Então elas são atendidas no CREAS pelo serviço que a gente chama de serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos. E aí essa família, né, onde essa criança está inserida, vai ser acompanhada com foco na superação dessa violência sofrida. Né? Pode contar com apoio ou encaminhamento para a saúde, para que a saúde dê um suporte. O CREAS ele vai ajudar essa família a planejar quais são as ações mais imediatas e quais são as ações mais de longo prazo, para a gente monitorar e acompanhar o bem-estar dessa criança e a superação dessa violência. Como é que está o rendimento na escola, se ela está inserida em atividades de algum projeto, como é que está o acompanhamento na saúde, se necessita de iniciar um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. A gente vai orientar essa família, né? Acolher e orientar essa família. Esse atendimento psiquiátrico, psicológico, caso ele seja necessário, a própria rede de saúde ela oferece isso, não é? Sim, a própria rede de saúde, as unidades de saúde, né, de cada bairro, e também o serviço de saúde mental que fica lá na policlínica. André, nós falamos várias vezes hoje sobre o CREAS, esse equipamento da assistência social. Queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre o que é o CREAS, para que não haja dúvidas, né? Muitas vezes pode haver alguma confusão com o CRAS, que também é outro equipamento. Gostaria que você falasse um pouco especificamente sobre o CREAS, aonde fica localizado e como as pessoas podem ter acesso a esse serviço. O CREAS hoje fica localizado na Avenida Domingos Perim, no bairro Vila da Mata, próximo ao estádio do Rio Branco. Ele funciona de segunda a sexta, de 8 às 17, e qualquer munícipe pode entrar, solicitar um atendimento lá no CREAS, ou também entrar em contato com a gente pelo telefone 28 99927 4158. Essa é a sede provisória do CREAS, porque a prefeitura está em etapa de finalização da obra da nossa sede definitiva, que vai ficar na rua que é paralela à Avenida Domingos Perim, ali a rua de trás, por onde passa aquele rio. E a gente está, daqui a pouco, em breve, se mudando para a nossa sede definitiva e fazendo a inauguração do CREAS novo. Então tá quase no ponto de inaugurar já a nova sede. É isso, tá quase. A gente está agora aguardando os retoques finais da obra. Certo, André. No decorrer da nossa conversa, você já pontuou algumas ações que já foram realizadas dentro do planejamento da campanha Faça Bonito, mas eu queria saber o que ainda está por vir, qual é a programação da campanha prevista e já realizada aqui em Venda Nova do Imigrante. Muito bem. Aqui no município, a gente começou no início de maio com as rodas de conversas nas escolas, né? Essas rodas de conversas, elas são voltadas para os estudantes. A ideia é fazer roda de conversa com as crianças e com os adolescentes mesmo, em sala de aula. Como eu falei, a gente tem um material próprio para trabalhar, dependendo da faixa etária. Também foram feitas em algumas creches, e aí com as creches é uma equipe especializada no trabalho de crianças até 4 anos de idade. Então a gente fez essas rodas. Até o momento, a gente não finalizou elas, mas até o momento a gente já atendeu cerca de 650 alunos das escolas municipais e alunos que participam também dos serviços de convivência da assistência. Essa semana também a gente utilizou a tribuna livre da Câmara Municipal para poder falar sobre essa temática, e está vindo fazer a entrevista aqui na rádio também para poder divulgar também as ações para a população. Na próxima semana, do dia 26 ao dia 30 de maio,
a Secretaria de Assistência vai realizar a nossa terceira semana do Faça Bonito, que é uma semana que a gente faz uma atividade com mostra cultural, com exposição de trabalhos realizados pelos alunos das escolas. Eles produzem vários materiais artísticos sobre essa temática, isso vai estar exposto lá no Centro Cultural. A gente também vai passar para eles alguns cineclubes, para eles assistirem alguns vídeos e pequenas animações sobre essa temática. E também vão ter algumas apresentações culturais, de teatro, dança, canto. A nossa programação dessa semana, né, vai ser de segunda a sexta, de 8 às 16, lá no Centro Cultural. Mais para o final da campanha, da semana, no dia 29, que vai ser a quinta-feira, a gente vai realizar o 10º Fórum de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O fórum esse ano vai ser mais à noite, a gente vai começar às 6h30 com uma recepção, e depois de 7 às 9 a gente vai ter as atividades do fórum, também com uma apresentação de peça teatral, com uma apresentação de dança e o debate com as convidadas que vão vir para palestrar sobre esse tema. André, nesse fórum toda a comunidade pode participar ou é direcionado a um público específico? Não, esse fórum é aberto a toda a comunidade. A gente conta com a participação, né? Fizemos os convites mais direcionados aos trabalhadores da educação, da saúde, das secretarias municipais, que em geral estão em contato com crianças e adolescentes, porque a gente precisa instruir os servidores públicos o que fazer quando se depara com esse tipo de situação. Mas o convite é aberto a toda a população que quiser participar e também aprender com a gente e também trazer ideias e sugestões de como a gente pode lidar com esse problema no município. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco em mais uma edição do programa Conexão, e agradecer ao nosso convidado, André. Muito obrigado pela sua participação, por ter explicado sobre a campanha Faça Bonito. E, através de você, eu parabenizo todos os envolvidos nessa campanha tão importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua participação. Ok, obrigado, Edésio, eu que agradeço. É um prazer poder trazer essas informações para a população e aguardo vocês no nosso fórum. E a você, ouvinte, você fica agora com a programação da Rádio FMZ e a gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.